Vamos agora, pessoal, para não ficar tão cansativo, sobre Efésios 2. Vamos falar agora um pouco sobre tronos, essa hierarquia celestial. Eu vou ler Efésios 2, tronos celestiais, ligado a nós, tá? E para a gente pegar e falar sobre um pouco sobre a questão do tempo, os viajantes do tempo, esses seres. Tá? Vou fazer a leitura aqui de Efésios 2. E o interessante é que o tempo verbal que é falado, como eu expliquei para vocês, as coisas do mundo espiritual, elas ocorrem numa velocidade, e quando elas chegam neste mundo aqui, é como se aqui fosse já passado, que já aconteceu. E aqui é apenas um resultante de algo como se fosse um eco do mundo espiritual para cá. Isso é interessantíssimo. Então, lendo Efésios 2, a gente tem o entendimento do seguinte: por isso que é dito dessa maneira: e vos vivificou, como no passado, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, está falando de Satanás e todos os seres malignos, tá? No mundo espiritual, entre os quais todos nós também estávamos, e onde também nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, na natureza, por natureza, ou seja, natureza carnal, tá? Não espiritual, filhos da ira, como os outros também, ou seja, sabe os filhos do maligno? Nós estávamos tipo eles, porque na nossa natureza também viemos no quê? Uma natureza de pecado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, passado, por quê? Porque lá no mundo nos ama, né, hoje, mas por que ele está falando passado? Porque no mundo espiritual, até chegar aqui, como se fosse passado. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pelo perdão, pela graça sois salvos. E olha que interessante. E nos ressuscitou. Você e eu já fomos ressuscitados. Eu confio nisso. Fala, você, Samuel, tem capacidade de falar que você é salvo? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele testifica no nosso interior. Se o Espírito Santo não testifica no teu interior, você é salvo hoje, cara, então você está muito mal. Então, por favor, arrependa-se, para que isso você tenha essa testificação. Para que quando chegar o último momento da tua vida aqui, você tenha feito a escolha certa e você vá ressuscitar com o Pai. Porque isso é necessário. Se você não sente isso diariamente, se você tem medo de morrer, você está preocupado, será que eu vou ser salvo? É porque você está vivendo em pecado, então. E você precisa ter um arrependimento, uma mudança de vida, um retorno. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha que interessante. Em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros, no tempo presente agora, né, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fidelidade. Pelo perdão, você é salvo por meio da fidelidade, da fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus, ele que deu isso para nós. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, ou seja, não é na força só do nosso braço que você vai conquistar algo do tipo. Porque somos feitura sua, formados em Cristo, para as boas obras. Ou seja, tem que ter obras, tá? Pense que não tem. Para boas obras. Não é de obras da nossa força, mas em Cristo Jesus temos que ter obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram estrangeiros na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ou seja, um dia nós estávamos separados dessa linhagem celestial de Deus, que é quando nós chegamos aqui. Mas espiritualmente ainda temos essa conexão com ele, porque somos filhos dele. Então, é isso que a Escritura está falando. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E aqui não é só, o pessoal só pensa na comunidade física aqui, mas está falando da comunidade de Israel, da Israel celestial, gente. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Ou seja, quando chegamos aqui, chegamos como peregrinos destituídos, como se não tivéssemos filiação. É aí que nós vamos o quê?
temos uma circuncisão no nosso mundo espiritual, vamos ter uma mudança, vamos nos conectar. E o interessante é que o autor ele sempre fala aqui, tanto na questão de pré-existência, mas num tempo verbal em que esses seres eles se assentam em tronos. O que são esses seres, esses tronos celestiais? Tá? Eles são aquilo que a escritura chama de Ofanim, os tronos ou rodas. Tronos dentro de rodas. É um tipo de hierarquia celestial onde os seres eles são elevados. E nós, inclusive, cada um de nós que vem a este mundo, nós somos um viajante de tempo. Porque nós adentramos numa espécie de espaço-tempo. Nas lives do Apocalipse Temporal até explico as questões de leste, oeste, norte, que é o centro, sul, as extremidades. O que significa o leste e oeste, a questão do tempo. Jesus vir do futuro. Isso é muito, muito profundo isso. Assistam as lives do Apocalipse Temporal para vocês compreenderem, porque só aqui não vou conseguir explicar tudo para vocês. E os seres, por exemplo, que são mencionados em Ezequiel 10. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Enquanto eu olhava, vi ali 4 rodas, junto aos guardiães, os querubins. Uma roda junto a cada um deles. Então existem querubins que eles adentram sobre esses tipos de carruagens e eles têm a hierarquia também de tronos. E as 4 rodas tinham o mesmo aspecto, como se estivessem uma dentro da outra. São veículos interdimensionais que eles usam. Ao se moverem, caminhavam nas 4 direções e não se voltavam. Os tronos, ou ofanins em hebraico, são seres espirituais que estão próximos do trono de Deus, junto com os serafins e querubins. E há querubins e serafins que adentram esses tipos de carruagens. Na visão de Ezequiel, eles formam rodas do carro de Deus. Deus também, ele tem um tipo de veículo onde eles chegam a levar o eterno para algum lugar. Isso é interessante. Caminham juntos ao lado dos querubins e possuem a forma de fogo, tendo seu reflexo límpido como crisólito, por isso que é mencionado em Ezequiel 10:9 assim. Eles formam, dentro do conhecimento geral da igreja, o terceiro coro da primeira hierarquia celeste, onde tinham serafins, querubins e tronos. Nas esferas da Kabbalah, é o Keter, né, a Rokhma, e eles entendem a Binah, ou seja, dimensões celestiais, dos mais elevados seres celestiais. Possuem uma característica singular no modo de como adoram a Deus. Se os serafins, por exemplo, são conhecidos como queimarem, arderem diante da presença de Deus Todo-Poderoso, e os querubins possuírem a graça e o sustento da Shekhinah divina, do Espírito Santo, a tal ponto de terem em meio a eles brasas da presença do Senhor, os tronos, por sua vez, eles manuseiam certos tipos de veículos, onde Deus, eles o contemplam. Aqui no Apocalipse 4, a gente vê claramente uma questão bem interessante, onde a gente vê o trono de Deus, também a presença de serafins e querubins, lembrando que serafins e querubins são hierarquias intercambiáveis. Tá? E a gente vê claramente que os anciãos, eles estão ligados a tronos, e eles são seres celestiais da hierarquia de tronos. Na verdade, como eu disse, serafins e querubins também podem sentar-se em tronos. Mas a gente consegue perceber que eles têm tronos fixos. Apocalipse 4 diz: ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos. O termo anciãos não é que é velhinhos, tá, gente? Mas seres que eles são antigos, os 24 antigos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Eram reis. Um tipo de hierarquia muito elevada. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui nas lives do Apocalipse Temporal vocês vão entender o que são esses 7 Espíritos de Deus, tá, pessoal? São também seres que são enviados de grande hierarquia por Deus, tá? Na Terra. E havia diante do trono como um mar de vidro, que está falando sobre o firmamento, tá? Semelhante ao cristal. No meio do trono, ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E aí depois aqui no verso que está falando sobre a parte de baixo, diz: os 24 anciãos, no verso 10, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber a glória, a honra e o poder,
porque tu formaste todas as coisas, por tua vontade, são e foram criadas. É interessante que fala são e foram, eles sempre estão falando sobre as coisas do que era, o que há de vir. Sempre eles estão falando em tempos. Por quê? Porque o tempo para eles lá no mundo temporal não existe. Então, passado, presente e futuro se fundem. Para nós que existe passado e futuro. Só que por isso que Deus ele fala para a gente viver o presente, porque o presente é uma fagulha do mundo atemporal. Porque lá o passado, presente e futuro eles se fundem e são uma espécie de presente contínuo. Então, os tronos, eles estão ligados ao multiverso de Deus e eles são anjos que viajam no espaço-tempo. Os hebreus entendiam que eles usam esses tipos de veículos e carruagens para se transpor nas multidimensões de Deus. Quando anjos eles entram numa bolha de espaço-tempo, eles são viajantes do tempo. Por isso que eu e você somos automaticamente viajantes de um tempo do mundo atemporal, do mundo espiritual, porque nós já entramos dentro de uma bolha que tem espaço e tempo. Espaço e tempo, gente, ela define. O espaço define tempo. Então você tem uma bolha. O tempo que um ser que está ali no meio da bolha percorre para ele até o fim, define o limite, o espaço. Ele está viajando dentro daquele espaço-tempo. No atemporal, ele está além disso. Então, por isso que os anjos eles conseguem acessar linhas temporais, que eu até explico em algumas lives, quando eu uso a lousa. Né? O ofanim é uma antiga palavra hebraica para o termo rodas. O singular é ofan. Claro que elas são mencionadas várias vezes no Antigo Testamento, e ofanim pode se referir a rodas normais, de um tipo de carroça ou carruagem, mas nesse aspecto desses seres, o interesse especial é que elas são rodas ligadas, inclusive ao próprio trono do veículo de Deus, mencionadas na visão de Ezequiel. Quando eu estava fazendo um estudo sobre isso, eu vi que alguns autores eles dizem assim, mas é claro que isso é apenas algo hipotético, olha só, os caras dizem, porque Deus ele não precisa ter seres que o movimentem ou algo do tipo. Só que, e aí ele diz assim, que Deus não se assenta, e que aquilo é apenas um símbolo. Negadores de texto. Né? Ou seja, quando a Escritura fala que Deus ele se assenta, que ele tem olhos, que ele tem ações, não podem os seres levarem o eterno para a alma? Não pode o eterno se fazer levado e transportado para alguém? Por seres ou algo do tipo? Claro que pode. E isso é interessantíssimo. Sendo que o eterno ele é o que acessa todas as coisas. Então, ele quis dar-se um tipo de forma, quer assentar-se, quer participar de coisas, das quais todas as nossas ações elas já representam isso. Participações e ações. Não significa que ele não tem nada disso. Então é importante vocês compreenderem isso. E os ofanim, tá? Os serafins, querubins, que também podem entrar dentro desses tipos de veículos, ou simplesmente aqueles que só têm seus tronos fixos, eles são seres que estão ligados ao espaço e tempo. E é algo muito grande que Deus lhe dá. O trono, o ser que também está ligado a esse, mais importante, viajante do espaço-tempo, é Cristo, porque ele tem inclusive seu trono. Ele é o que eu diria assim, o mais importante de todos esses, porque Jesus ele vai além de todas as hierarquias angelicais, tudo está abaixo dele. Ele já uma vez eu fiz um estudo muito interessante, do qual ele é chamado de anjo, de príncipe, que tem a ver com arcanjo. Ele é comparado à serpente ardente, ou seja, os serafins. Ele é um guardião, um querubim, sacerdote, assenta-se em trono. Todas as hierarquias, todos os poderes, potestades, domínios e tudo que você imaginar está para ele, ou seja, ele possui tudo. Ele é como se fosse, digamos assim, a última das patentes de tudo. Entendeu? Então, ele é o último do que você poderia pensar em alcançar. Inclusive, ele é chamado de ancião. Né? E o termo ancião não por velho, mas antigo de dias. Antigo de questão de, no mundo atemporal, existem aqueles seres que surgiram antes e depois. Isso existe. Tá? Então, isso é interessante. Então, os ofanim estão ligados a toda essa questão do tempo e viagem no tempo. Muitos desses tipos de rodas ou veículos, as pessoas elas conhecem hoje por OVNIs. Por quê? Porque os filhos do maligno, eles também continuam tendo certos tipos de tecnologias e conhecimentos, e eles continuaram desenvolvendo esse tipo de tecnologia para que eles possam se transportar dentro da nossa bolha de mundo físico. Tá? Assim como existem os anjos de Deus, então o mal sempre vai imitar e usurpar. Então, às vezes, nem todo OVNI pode ser maligno. Tá?
Mas eu diria que a maioria é porque Deus não fica se mostrando dessa maneira. Os anjos de Deus evitam esse tipo de ação. Eles não ficam se mostrando. O mal gosta de ficar se mostrando e aparecendo, e ele falando, estou aqui, fique me contemplando, me filma. Sou extraterrestre lá do planeta tal, que eu planto batata lá no planeta tal. Eles gostam de dar esse pensamento para as pessoas. Já os anjos de Deus, eles não estão preocupados com esse tipo de questão. Ao contrário, são discretos.